pessoal, meu nome é Maria Marta, sou estudante do curso de Engenharia Agronômica do IFAL Campus Piranhas e hoje trago para vocês algumas informações sobre hortaliça e a produção de mudas. Então, todos os tipos de hortaliças são alimentos fundamentais e têm um bom perfil nutricional, então não é à toa que eles são bem recomendados pelos nutricionistas por possuírem minerais e nutrientes que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, dessa forma, quem consome diferentes tipos de hortaliça com frequência, ela apresenta maior disposição, diminui os riscos de doenças como hipertensão e diabetes, e as hortaliças podem ser consumidas tanto cruas como em forma de sucos, de polpas, alguns salgados ou doces. Então, hortaliça é igual à saúde. E para cultivá-las, as hortaliças em casa, pode ser até prazeroso. E engana-se quem pensa que tem que ter, sei lá, um ambiente grande ou um espaço maior para cultivá-las. Então, para você cultivar as hortaliças, pode ser em qualquer recipiente, desde que seja resistente à umidade. Você pode utilizar vaso, caixotes ou até mesmo garrafas PET. Na produção de mudas, você pode utilizar a bandejinha de caixinha de ovo. Pode ser utilizados copos plásticos desse tamanho ou os menores, que são aqueles de café. Fora isso, tem as bandejas, essas assim tem a de isopor e essa plástica. É importante que quando você, em qualquer recipiente que você utilizar, sejam feitos alguns furinhos na parte de baixo para que seja drenado a água. Essas bandejas aqui, elas já possuem alguns furos, como vocês podem ver, que facilita a drenagem. Até os vasos que você for cultivar, é preciso que estejam alguns furos para escoamento, como aqui, exemplo. Para a produção das mudas, você utiliza substrato. Então, aqui no nosso caso aqui, a gente vai utilizar o substrato Max Fértil, que ele é indicado para a produção de mudas de hortaliças. Na sua composição, a gente vê aqui, ó, casca de pinos, cinzas, vermiculita, tufa, serragem e o bioestabilizados. Quem não tem esse substrato pode utilizar em casa o esterco, a areia e o solo. Faz uma mistura de 1 para 1 para 1 e faz seus substratos. Então a gente adiciona o substrato aqui na bandeja. Hoje iremos fazer aqui o plantio e a semeadura de 4 diferentes hortaliças. Tem essa daqui, que é a beterraba, ela é raízes tuberosas. 2 hortaliças frutos, berinjela e o pimentão. E uma hortaliça herbácea, que é o alface. Então a beterraba, ela é feita por sementes ou plantadas diretamente no local definitivo. Então, se você quer plantar ela no vaso, você pode plantar já diretamente ou em canteiros. Em canteiros você utiliza de 20 a 30 centímetros entre linhas e de 10 a 15 centímetros entre plantas. Como a gente vai fazer aqui a produção de mudas, a gente faz em cada célula com 1 a 2 centímetros de profundidade. A gente coloca então de 2 a 3 sementes por célula para garantir a eficiência de germinação. Depois a gente cobre com substrato. E por último, faz a irrigação. Eu vou deixar para fazer a irrigação por final, que a gente vai ter plantado todas. A berinjela, ela é extremamente saudável, além de possuir poucas calorias. E a produção ela pode ser feita por mudas ou também em locais definitivos, que são em vasos ou canteiros. Ela gosta muito de climas tropicais,
que é quentes. E quando ela começa a se formar, é indicado que você utilize adubos ricos em fósforo, que ela vai ajudar bastante. Um exemplo de um adubo rico em fósforo é a cinza de madeira. Então, para a produção de mudas da berinjela, a gente utiliza também 3 sementes por célula para garantir a eficiência da germinação. E a profundidade é de 0,5 centímetro. Quando você perceber que os frutos da berinjela já estão aparecendo, você pode utilizar estacas para fazer o tutoramento. Pode ser cabos de vassoura ou um vergalhão. E fios também para você amarrar a planta no tutor e vai evitar com que a planta ela tombe, caindo e prejudicando os frutos. Agora vamos fazer a produção de mudas do pimentão. Então, o pimentão ele pode ser plantado no local definitivo ou feito a produção de mudas, que é mais indicado por serem umas mudas muito frágeis. Então, a gente utiliza a mesma metodologia de 3 sementes por célula. De 2 a 3, na verdade. E a profundidade utilizada é de 0,5 a 1 centímetro. Assim como a berinjela, o pimentão é importante que você faça o tutoramento, porque eles também, como têm frutos pesados, eles podem tombar, prejudicando bastante os frutos. Feita a semeadura do pimentão em canteiros, é recomendado utilizar espaçamento de 60 a 120 centímetros entre linhas e de 40 a 60 centímetros entre plantas. Então vai variar de acordo com a cultivar e as condições de cultivo. Agora vamos fazer a semeadura da alface, que é uma hortaliça que é a mais cultivada no mundo e tem uma ampla variedade e espécies de cores e diferentes texturas. Então, quando ela for cultivada ou transplantada em canteiros, o espaçamento entre plantas ela pode ser de 20 a 25 centímetros. Ela pode ser cultivada em canteiros ou em vasos, como eu disse também para as outras culturas anteriores. Então, a mesma metodologia, 3 sementes por célula, com profundidade de 1 centímetro, a gente coloca. Feita a semeadura, a gente agora vai cobrir os furos, as células na verdade, com bastante cuidado para não sair as sementes. E por fim, a gente vai irrigá-las. Feito a semeadura das hortaliças, a gente deixa em algum local arejado e com bastante luminosidade para que esteja uma boa produção e que elas germinem. Então, as hortaliças, elas podem também ser produzidas tanto em bandejas, como foi mostrado, e, como eu tinha dito anteriormente, em vasos. Então, se você for produzir alface, coentro, espinafre, morango, você deve utilizar algum recipiente que esteja a profundidade de 20 a 25 centímetros, que é o caso desse vaso aqui, ele tem 25 centímetros de profundidade. Agora, se você utilizar algumas hortaliças, por exemplo, berinjela, couve, brócolis, o repolho, pepino, pimenta, tomate ou quiabo, você deve utilizar recipientes de 30 a 50 centímetros de profundidade e de 20 a 30 centímetros de diâmetro. As bandejas devem ser colocadas em algum local suspenso para quando seja feita a irrigação, a água escoe. Então, a irrigação ela deve ser feita de 3 vezes por dia. Isso vai depender das condições do clima. Então, se
elas devem ser feitas quando necessário. Então, pessoal, aqui estão as plântulas após 17 dias da semeadura. Como vocês podem ver, aqui são as sementes que germinaram e emergiram, a de beterraba. Essa aqui é a de berinjela e essas outras de pimentão. E essas da alface, elas não germinaram, acho que porque tinha muito tempo as sementes na geladeira.